independência do Brasil. Todo mundo disso sabe, mas ninguém nunca viu. Salve nossa pátria, nosso povo varonil. Independência ou morte, corajosa decisão, Dom Pedro proclamou, mudou nossa sorte, de colônia a nação. Nesta data tão importante, lembramos a todo brasileiro que ainda é tempo para mudar. Vamos refletir o que é preciso para que todo brasileiro venha independência alcançar. Termino esses versos com um pedido aos brasileiros. Lutemos para um Brasil melhor, sem preconceito, sem desigualdade, para alcançarmos a tão sonhada liberdade. No dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Mas isso não aconteceu ontem. E para entender melhor sobre esse fato, acompanhe a história do nosso país. Então vamos lá. No dia 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto por portugueses que erraram a rota e ao invés de ir para a Índia, vieram para o Brasil. Só que o nosso país já tinha população, que eram os índios. Sendo assim, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Tudo que acontecia aqui tinha que passar pela ordem de Portugal. Então, se qualquer decisão que fosse tomada aqui, Portugal tinha que autorizar. Além disso, os portugueses levavam toda a riqueza do nosso país. O ouro, o pau-brasil, as pedras preciosas e assim por diante. No ano de 1808, o rei de Portugal veio para o Brasil com toda a sua família. Em 1821, Dom João e Carlota Joaquina, pais de Dom Pedro, voltaram para Portugal. Enquanto isso, no Brasil, Dom Pedro e Leopoldina ficaram como representantes da coroa portuguesa. Então, depois de crescer no Brasil, Dom Pedro se apaixonou pelo país e por seu povo. Em 1821, Dom João queria total poder do Brasil. Então, ele escreveu uma carta. Pedro, volte logo para Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Depois de muito pensar, Pedro não concordou com a sua volta. E no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I falou que iria ficar no Brasil. O povo aclamou este dia e esse dia ficou marcado como o dia do fico. Mas o pai dele não gostou dessa decisão e começou a travar uma grande guerra entre os dois povos. E em 2 de setembro do mesmo ano, Maria Leopoldina, com auxílio de José Bonifácio, assinaram uma declaração de independência. E Maria Leopoldina pediu para que entregasse a declaração a Dom Pedro I, que tinha ido a uma viagem a São Paulo. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ele bradou independência ou morte às margens do rio Ipiranga, proclamando assim a independência do Brasil. Dessa forma, o Brasil se tornava independente de Portugal. Daí, o povo ficou sabendo desse ato heróico e aclamou Dom Pedro I, que antes era príncipe, e a partir daquele momento se tornou imperador do Brasil. E sua coroação foi no dia 1º de dezembro. Só que Portugal só reconheceu a independência do Brasil depois de 2 anos, ou seja, só depois de 2 anos que o Brasil se tornou livre de Portugal. E essa é a história do nosso país. Apesar da liberdade simbólica, Portugal só reconheceu a liberdade do Brasil no ano de 1825, após receber uma indenização de 2 milhões de libras. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecê-lo oficialmente. Veja a seguir alguns símbolos do Brasil. Estes representam o Brasil dentro e fora do território nacional.
campo desta pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temos serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Que no dia 7 de setembro, como em todos os dias do ano, possamos comemorar em todos os recantos a independência dessa pátria querida, por um Brasil melhor, com mais educação, com mais saúde, com mais empregos, com mais respeito, moradia para todos, sem corrupção. Um Brasil livre de injustiça social, sem preconceitos. Com orgulho de sermos brasileiros. Estamos comemorando 198 anos de independência do Brasil. Segundo o dicionário, independência é a desassociação de um ser em relação a outro, do qual depende ou era por ele dominado. A independência do Brasil significa ter uma identidade brasileira, o dia que nós afirmamos brasileiros. É mais que um feriado, é uma conquista, né? Ainda estamos nesse processo de independência. Precisamos pensar que identidade brasileira foi construída, que Brasil era aquele e que Brasil queremos.